Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Elder, e nesse vídeo daremos continuidade ao volume 3 da Light Novel de Overlord, A Valquíria Sangrenta. Eu espero que todos vocês curtam esse vídeo e não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação e dar aquele super like para ajudar a fortalecer o canal. E vamos para o vídeo. Overlord Volume 3, A Valquíria Sangrenta. Capítulo 2, Vampiro Real. Havia cerca de 70 pessoas no bando de mercenários conhecido como a Brigada do Alastramento Mortífero. Eles não eram tão fortes quanto ele, mas ainda eram veteranos calejados. Um ataque de um pequeno número de homens não causaria tal caos. Com isso em mente, pode ser razoável deduzir que uma grande tropa os invadiu. No entanto, isso não explicava o porquê não havia som de um amontoado de soldados do lado de fora, por isso os inimigos não seriam tão numerosos. Será que são aventureiros? Isso pode explicar esse sentimento estranho de atacantes que eram poucos em número e possuíam grande poder de luta. Ele se levantou lentamente e pendurou a espada na cintura, logo depois vestiu uma camisa de cota de malha sem perder muito tempo. Em seguida prendeu uma algibeira de couro com vários frascos de poções no cinto. Já que ele já estava usando seu colar e anéis encantados, seus preparativos estavam completos agora. Ele afastou a cortina para o lado antes de entrar no caminho central dentro da caverna. Inúmeras lanternas pendiam em intervalos uniformemente espaçados nas paredes, cada uma brilhando com a magia Continual Light. Era iluminado o suficiente para que Mal pudesse acreditar que realmente estavam no interior de uma caverna. A luz iluminou todo o seu corpo. Ele era alto, mas não magro. O corpo sob suas roupas era tão sólido quanto o aço. Ele não havia aperfeiçoado seu físico através de treinamento de força, mas através de batalhas sangrentas. Seu cabelo estava desleixadamente cortado e, portanto, parecia irregular. Tinha uma aparência bagunçada. Seus olhos castanhos olhavam intensamente para frente, e o canto de sua boca estava puxado no começo de um sorriso de escárnio. Seu queixo estava coberto de barba que parecia bolor. Embora ele parecesse bastante desleixado, cada um de seus movimentos era ágil e gracioso, como os de uma fera. Quando este homem chegou à entrada que estava sob ataque, outro homem irrompeu da outra direção. Ele parecia bastante familiar, ele era um mercenário da brigada. Quando o mercenário o viu, uma expressão de triunfo floresceu em seu rosto. O que aconteceu? Bren-san, estão atacando a gente. O homem sorrindo amargamente, Bren respondeu. Isso eu já percebi. O que eu quero saber é quantos estão lá. Quem são? Ah, claro. Há duas mulheres. Mulheres? Só duas. Será que é a Rosa Azul? Não, duvido. Bren inclinou a cabeça no que pareceu uma perplexidade, e então caminhou em direção à entrada da caverna, através da qual o clamor se derramava. A mais forte equipe de aventureiros do reino se chamava Rosa Azul, e era composta de 5 mulheres. Uma delas era uma velha senhora. Ela e Bren trocaram golpes, e ambos os lados saíram cobertos de feridas. Ele também ouvirá dizer que os assassinos mais fortes do Império, aparentemente eram mulheres. Mulheres poderosas não eram exatamente uma raridade. Embora as mulheres tivessem corpos mais fracos do que os homens, a magia poderia facilmente cobrir essa lacuna. E claro, se alguém com habilidades físicas poderosas fosse aumentado com magia igualmente poderosa, o resultado seria alguém invencível. Bren passou a nutrir grande respeito por essas adversárias desconhecidas, ainda mais por serem poucas contra os muitos. O sangue ferveu em seu peito, uma luxúria de batalha que parecia o ansiar pela lutar com oponentes poderosos. Não precisa vir junto. Apenas vá e trate de proteger bem o interior. Depois de dar ordens ao mercenário, Bren avançou em direção às inimigas desconhecidas, mas poderosas. Seu nome completo, Bren Umlaus. Originalmente, ele não era nada mais que um fazendeiro despretensioso. Contudo, ele possuía um dom natural, a aptidão para esgrima. Com a ajuda dessa aptidão, ele era praticamente invencível, desde que tivesse uma arma na mão. No campo de batalha, ele jamais teve nenhum ferimento mais grave que um arranhão, e poderia ser descrito como um espadachim gênio. Nunca tendo conhecido a derrota na esgrima, ele percorreu o que parecia um caminho eterno de vitória. Ninguém, nem ele próprio, duvidara disso. Mas o torneio marcial do reino mudou o curso de sua vida. No começo, ele não havia entrado para vencer. Ele simplesmente pretendia deixar todo o reino saber de suas proezas. Seu objetivo era deixar todos os seus rivais esmagados a seus pés. No entanto, ele mal podia acreditar no resultado daquele torneio. Derrota. Pela primeira vez desde que empunhou uma espada não, pela primeira vez em sua vida, ele havia sido derrotado. O homem que o derrotou foi Gazer Sronov. Ele agora servia o reino como capitão guerreiro, e era reconhecido como o mais poderoso guerreiro das nações vizinhas. Antes de se enfrentarem, os dois abriram grande vantagem em suas respectivas divisões, fazendo as preliminares serem mais rápidas que o esperado. No entanto, todo esse tempo poupado foi gasto na intensa batalha que ambos travaram, consumindo ambos até a última gota. No final, Gazer conquistou a vitória com a técnica chamada Corte de Luz Quádruplo. O conto dessa luta foi imortalizado em músicas e histórias. Além disso, a ascensão de Gazef, um plebeu, a posição de capitão guerreiro, era prova de quão espetacular essa batalha fora. Mesmo os nobres que o detestavam não puderam negar seu talento. Embora o vencedor estivesse coberto de glória, Bren, o perdedor, sentia como se todos os seus esforços até então tivessem virado poeira ao vento. Além disso, Bren aprendeu a duras penas que o sonho de se tornar o mais forte do mundo não era algo exclusivamente dele.
Aparentemente sua perspectiva de mundo era muito egocêntrica. Depois de ficar em reclusão por mais de um mês, Bren rompeu o desespero que levaria alguém a beber e se recompôs. Ele recusou ofertas de emprego de vários nobres, tendo decidido pela primeira vez em sua vida se fortalecer. Ele treinou incessantemente, aprimorando suas habilidades e seu corpo. Ele aprendeu sobre magia e aprofundou seu conhecimento. O gênio da espada agora se esforçava como um estudioso. A derrota só fez Bren ficar mais forte. Ele não quis trabalhar para os nobres porque não queria que seus dons enferrujassem. Até porque, ele precisaria de parceiros de treino competentes para aprimorar suas artes marciais. Ele não queria dar showzinhos de espada para os nobres. Ele queria algum trabalho que pagasse bem e lhe desse a oportunidade de lutar contra oponentes realmente desafiadores. Ele não escolheu o caminho lucrativo do aventureiro, porque os aventureiros não tinham muitas chances de matar pessoas. Claro, eles lutaram contra muitos monstros, mas o objetivo final de Bren era derrotar Gazef. Com isso em mente, ele teve que treinar, lutando com outros humanos. Dentro desta gama limitada de opções, Bren escolheu se juntar à brigada do alastramento mortífero. Com certeza, eles eram apenas um bando de mercenários, mas qualquer companhia mercenária era o suficiente. Ele tinha apenas um objetivo em mente. Isso é, limpar sua vergonha anterior e vingar sua derrota com a vitória. Para alcançar este objetivo, ele precisava aprimorar suas habilidades ao máximo. Bren estava disposto a sacrificar qualquer coisa por uma arma que extraísse todo o potencial de suas habilidades. Armas mágicas eram muito caras, mas não era uma mera arma mágica que ele procurava. No sul, longe do reino, havia uma cidade no deserto. Histórias de lâminas que cortavam aço como manteiga vieram de lá. Tais armas eram muito superiores às armas comuns, armas encantadas e até mesmo às armas mágicas. Essas espadas custavam uma quantia impressionante, o suficiente para fazer alguém esbugalhar os olhos ao ouvir o preço. Era esse o tipo de arma que Bren queria. E no fim, ele finalmente obteve uma arma assim, uma katana. Atualmente, as habilidades do Bren atingiram seu limite. Ele estava bastante confiante de que poderia derrotar qualquer um facilmente, mesmo que seu oponente fosse Gazef. Mesmo assim, ele não permitiu que isso subisse à sua cabeça e continuou treinando a si mesmo todos os dias. Toda vez que ele fechava os olhos, a cena de sua derrota passava por sua cabeça. Ele relembrava do torneio marcial, da incrível batalha com Gazef. Ele evitou um ataque que até então ninguém conseguirá e revidou com 4 golpes simultâneos. Ele pensava que jamais seria derrotado, mas essa noção foi destruída e, em seu lugar, ficou a silhueta nobre do homem que o vencera. Tudo ficou marcado em sua mente, como um carimbo a ferro quente. Bren caminhou até a entrada da caverna, e o leve cheiro de sangue saudou seu nariz. Os gritos pararam. Isso significava que todos os seus companheiros perto da entrada haviam sido massacrados. Mesmo após ter passado menos de 3 minutos, até onde sabia, havia pelo menos 10 mercenários na entrada. Suas ordens foram para segurar, ganhar tempo para os outros se prepararem para a guerra. Mas pensar que alguém matou todos esses mercenários em tão pouco tempo. Se forem apenas 2, é capaz das habilidades estarem no mesmo nível que as minhas. Bren sorriu friamente. Enquanto andava facilmente para frente, ele bebeu uma poção da algibeira em sua cintura. O líquido incrivelmente amargo fluiu por sua garganta até o estômago. Ele bebeu outro frasco, e com uma onda de calor se expandiu de suas entranhas, fluindo para todas as extremidades de seu corpo. Em resposta a esse calor, ele podia ouvir seus músculos inchando e endurecendo. Este rápido aumento muscular foi o resultado da magia contida dentro da poção. A primeira poção mágica que ele tinha bebido continha o efeito da magia Lesser Strengthen, seguido por uma que lhe conferia Lesser Dexterity. Não havia necessidade de ingeri-las. Poções começavam a surtir efeito quando uma certa quantidade de líquido fizesse contato com seu corpo. No entanto, Bren sentia que seriam mais eficazes quando ingeridas ao invés de aplicadas na pele. Claro, isso poderia ser apenas um capricho, mas certos caprichos como esse às vezes davam origem a poderes surpreendentes. Depois disso, ele ungiu sua katana com óleo. O dito óleo deixou um leve brilho branco-azulado em sua lâmina, antes de desaparecer quando foi absorvido pelo metal. Aquele óleo conferia os efeitos de uma magia conhecida como Magic Weapon, encantando temporariamente sua espada com uma magia que aumentava a afiação do fio. Ativar 1, ativar 2. Em resposta a essas palavras de comando, uma onda sutil de poder mágico se espalhou do colar e anel de Bren para envolver seu corpo. O Necklace of Eye, colar do óleo, era um colar que protegia a capacidade de ver, garantindo resistência à cegueira, visão no escuro, compensação de reflexo e outros efeitos. Não havia sentido um guerreiro ter a melhor arma se ele não conseguisse acertar nada. Uma tática comum de aventureiro era impedir a visão e finalizar o inimigo, atacando com armas longas à distância. E de fato Bren havia passado por esse tipo de problemas nas mãos de aventureiros antes de obter esse colar. Depois disso, ele ativou um item que poderia armazenar e liberar magias de baixo nível, o Ring of Magic Beam, anel do vínculo mágico. O efeito que liberou foi de dano reduzido de energia, Lesser Protection Energy. Se houvesse realmente apenas 2 intrusas, valeria a pena preparar-se totalmente para enfrentá-las. Seria tarde demais para lamentar não ter feito os preparativos adequados depois. Com isso, ele estava pronto. Ele respirou fundo várias vezes, expulsando o calor intenso que se formava dentro de seu corpo. Na atual circunstância, Bren, seu corpo reforçado por vários efeitos, era um espadachim que estava no auge da humanidade.
Ele estava absolutamente confiante em sua capacidade de luta, e um sorriso selvagem floresceu em seu rosto. Agora que eu me preparei, espero que me entretenham um tempinho. Quanto mais avançava, mais forte se tornava o cheiro de sangue. Duas formas apareceram diante dele. Ora, parece que vocês duas se divertiram muito. Dificilmente Arinsu. Eu não sei se é porque essas pessoas são muito fracas, mas não estão enchendo a Blandpool. Foi uma resposta bastante casual às boas-vindas de Bren. Pode ter sido porque a oposição sabia que Bren viria diretamente para elas. De sua parte, Bren não tinha intenção de se esconder, então talvez essa reação fosse apenas esperada. Enquanto analisava as intrusas à sua frente, Bren franziu ligeiramente a testa. Ele disse que havia duas mulheres, mas não passam de menininhas, e ainda de vestidinho. Ainda assim, Bren deixou de lado esses pensamentos, porque acima da cabeça daquela menina inimaginável e bonita pairava um orbe que parecia ser feito de sangue fresco. Não acho que já vi essa magia antes, vocês são Magic Casters. Ambas usavam vestidos, ornamentos inadequados para o combate. No entanto, se elas fossem Magic Casters, ele poderia entender o porquê não usavam armaduras. Eu sou uma Magic Caster divina que venera o sangue primordial, a divina ancestral de Kainabel Arinsu. A ancestral de Cain e Abel? Nem sei quem é algum tipo de divindade do mal. Isso mesmo, mas ele foi derrotado pelos seres supremos. Aparentemente ele era apenas um chefão fraco de evento, ou algo assim. Bren olhou para longe da garota que murmurava com paixão, ninguém esperaria nada menos dos seres supremos Arinsu, e fixou o olhar na mulher que a acompanhava como uma atendente. A mulher era uma beldade que não se via todos os dias, seus seios eram bem fartos, e seu aroma era de um almíscar erótico que excitava os sentidos. Seu vestido branco estava respingado de manchas vermelhas. Isso implicava que ela era a vanguarda. Bren relaxou os ombros e, em seguida, agarrou o cabo de sua espada. Quem se importa? Tô pronto. Eu te espero se ainda não tiver, que tal? A menina olhou para Bren em surpresa. Então ela cobriu a boca e riu baixinho. Mas como é valente Arinsu? Tem certeza que quer fazer isso sozinho? Pode chamar todos os seus amiguinhos, eu deixo Arinsu. Um bando de crianças nunca vai te prejudicar, né? Então eu serei suficiente. Não posso fazer nada se não tem noção do quão alto as estrelas estão, não é mesmo? Pensamentos infantis como ser capaz de tocar as estrelas combinam com uma garotinha como a Aura. Mas são repugnantes quando os ouve vindo de um adulto Arinsu. Acho que o mundo precisa de mais gente assim. Então quer dizer que uma garotinha como você é a sabichona dos sonhos. Bren levantou sua lâmina, nivelando sua ponta para as duas. Ao ver isso, a garota olhou aborrecida para o teto, depois para frente e então ataque-o. A garota levantou o queixo e a mulher atacou. Seus movimentos eram rápidos como o vento, no entanto, mesmo que ela se movesse como o vento, Bren ainda poderia cortá-la facilmente. Toma! Enquanto Bren gritava, trouxe sua katana para baixo com um movimento vigoroso. Tamanho poder poderia dividir um guerreiro blindado em duas partes. A arma cortou o ar com a força de um furacão. Não foi fundo bastante. Contra-atacada no meio de seu avanço, a mulher saltou para longe enquanto pressionava a mão contra o peito. O corte começou no ombro esquerdo e chegando até um dos seios. Bren franziu a testa enquanto olhava para sua rival. Parte disso foi porque ele não pôde vencê-la com um único golpe, mas havia algo mais que Bren não entendeu. Isso é, o ombro da mulher não estava sangrando. Sangue deveria estar jorrando em circunstâncias normais. Será magia? Quando o pensamento passou pela mente de Bren, ele viu o que estava acontecendo na ferida sob a mão da mulher e estreitou os olhos. A ferida no ombro estava se curando lentamente. Ele ouvirá falar de certas magias de cura que funcionavam rapidamente, mas não era nada parecido com isso. Sendo esse o caso, havia apenas uma resposta. Seu oponente era um monstro com poderes de regeneração. Seus caninos afiados estavam expostos e suas pupilas vermelhas estavam cheias de hostilidade. E mesmo assim ainda tem uma aparência bem humana. Enquanto ponderava esses fatos, Bren finalmente deduziu a verdadeira identidade do monstro. Uma vampira, é isso? Habilidades especiais incluem cura rápida, olhos místicos de charme, drenagem de vida, criação de servos pela drenagem de sangue, resistência a dano de arma e resistência ao frio. Também tem o A, que se dane. Não havia necessidade de se preocupar com o resto. Com isso ele agarrou o punho de sua katana mais uma vez. Os olhos da mulher se arregalaram, e suas pupilas vermelhas pareciam anormalmente grandes. Naquele momento, Bren sentiu seus pensamentos nebulosos, até mesmo sentiu atração pela mulher à sua frente. Entretanto, ele dispersou sua confusão com um rápido chacoalhar de cabeça. Olhos místicos, minha mente não é fraca assim, não vou cair nessa magia de quinta. Tendo desembainhado a espada, o coração de Bren também era como uma espada, que cortava sem esforço através do controle mental de nível básico. A Vampire Breed mostrou suas presas para assustá-lo, mas essa tentativa de intimidação foi tingida por seu próprio medo. Se ela sentisse que era mais forte, então tudo o que precisaria fazer era partir para cima sem se preocupar com as táticas de intimidação. Em outras palavras, ela sentiu que precisava tomar cuidado com ele após o contra-ataque, ou talvez porque sentia que ele era um adversário forte, espertinha. Mas até um animal selvagem sabe agir assim. Bren avançou lentamente na Vampire Breed, que recuou firmemente em sincronia com seu avanço. Bren zombou com tédio. A Vampire Breed parecia pensar que seu oponente estava provocando, e então ela parou de recuar, mas em vez disso deu um passo à frente.
Os dois estavam a cerca de 3 metros de distância, uma distância que a Vampire Bridge poderia cobrir em um único salto. Mesmo assim, ela não atacou, porque temia as habilidades Brain. E então a Vampire Bridge sorriu e estendeu a mão. Shockwave. Uma onda de choque percorreu o ar em direção a Brain. Dado que essa magia poderia facilmente arrancar uma armadura de placas completa, isso poderá prejudicar gravemente Brain, que usava apenas uma cota de malha abaixo da camisa se o atingisse. Além disso, aguentar aquela única magia como essa pode mudar o curso desta batalha, dada a diferença nos atributos físicos fundamentais de ambas as partes. No entanto, os olhos da Vampire Bridge se arregalaram de surpresa. Só sorria depois de ter certeza que acertou o alvo, claro, a menos que queira deixar claro seu ataque. Ele estava ileso. O riso de zombaria de Brain soou depois de evitar facilmente a onda de choque invisível. A Vampire Bridge entrou em pânico e recuou. Originalmente, ela acreditava que os humanos eram uma espécie inferior e o menosprezara. No entanto, a expressão de seu rosto era agora de choque, já que suas suposições haviam sido rejeitadas. Brain não mostrou isso em seu rosto, mas ele sabia que tinha que mudar suas táticas agora, pois ele não esperava que seu inimigo usasse magia também. O alvo de Brain era o homem chamado Gazef. Seu sonho era cruzar espadas com ele. Portanto, seu conhecimento de magia não era tão vasto quanto seu conhecimento de lâminas. Ele não conhecia os mistérios da magia e não tinha ideia de que tipo de truque seu oponente faria em seguida. No final, os dois acabaram se encarando. A moça parada nos bastidores estava descontente com esse impasse e não conseguiu mais esconder seu aborrecimento. E chegamos ao final desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. Até mais, pessoal!